Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. E aí, você gostaria de emagrecer de uma forma natural e descomplicada, mesmo nessa pandemia? Você precisa conhecer os produtos da New Life. O Detox Caps e Detox Shake são produzidos com supressores de fome e termogênicos naturais. Eu tenho certeza que esses produtos vão ajudar você a alcançar o seu objetivo. Os links estão aqui na descrição. Se você está curtindo o nosso trabalho, compre através desse site e ajude o nosso canal. Existe alguma história arrepiante, assustadora que aconteceu com você? Conte pra gente. Envie seu relato para o e-mail que está na descrição. E olha, você corre o grave risco de ter a sua história contada aqui no nosso canal. Antes da nossa história começar, dê o like no vídeo. Assim você faz o canal crescer e nós podemos continuar batendo aquele papo e contando histórias. Inscreva-se no canal também. O botão está logo ao lado, depois ative o sininho. Assim você receberá sempre uma notificação quando houver uma nova história. E agora vamos para a nossa história de hoje. Essa história aconteceu com Evandro. Eu vou chamá-lo assim, pois ele não quer ser reconhecido. Apesar de morar em uma cidade grande, ele é muito conhecido em seu bairro. Então seria muito fácil identificá-lo. Evandro há muito tempo conhecia um grupo de amigos, passava muito tempo com eles. Era a família que ele tinha fora da própria família dele. Já havia feito muitas coisas com eles. Até que um dia resolveram viajar. Qual seria o destino? A cidade do momento. São Tomé das Letras. Evandro me conta, ele gostava de ser cético somente quando lhe interessava, e a maioria das vezes usava seu ceticismo apenas para quebrar a crença dos outros, apenas para prevalecer no assunto. Não que fosse cético realmente, pois ele acreditava em algumas coisas. Ele havia participado de diversos cultos diferentes. Ele gostava de mexer com essas coisas, e São Tomé era um lugar que atraía muita gente nesse sentido. Mesmo antes da viagem, Evandro sempre tirava o sarro com o pessoal que falava sobre os OVNIs, pois queriam ir para São Tomé ver as luzes, ver os OVNIs. Na verdade, queriam se divertir. Imagino que ver essas coisas seria só um pretexto para poder beber e ficar olhando a natureza. Mas Evandro tinha que tirar o sarro, tinha que fazer uma chacota com o pessoal, sendo que ele mesmo acreditava em outras coisas, acreditava em espíritos, acreditava em seres sobrenaturais, mas não acreditava nos discos voadores. Fez então todos os preparativos necessários para a viagem. Amenizou um pouco de criticar o pessoal, pois isso poderia gerar algum desconforto, e aguardou o dia. Conseguiram com uma pequena dificuldade fretar um ônibus. Chegou o dia e estavam a caminho da cidade dos sonhos deles, São Tomé das Letras, e lá vamos nós. Durante a viagem inteira cantaram, brincaram e já começaram a beber ali mesmo. Afinal de contas, estão de férias, estão viajando, por que não beber? Evandro bebeu tanto que só acordou na cidade. Eles chegaram basicamente de madrugada lá. Eram perto de 1 da manhã. Encontraram muitos imprevistos no meio do caminho. O próprio ônibus demorou bastante. Muito trânsito em alguns pontos. Isso fez com que atrasassem bastante. O próprio motorista não pôde voltar no dia para São Paulo. Logo eles não tinham exatamente onde dormir. Então, a primeira noite, se aventuraram todos a dormir na praça, uma pequena pracinha que existe no centro da cidade, conta ele. Apesar de estarem numa cidade do interior de Minas, ele disse que o frio da madrugada foi intenso. Foi bem difícil de dormir no primeiro dia. Mas quando o sol raiou, eles se levantaram e o povo da cidade não estranhou nada. Como se fosse a coisa mais normal do mundo alguém dormir naquela praça. Evandro saiu cumprimentando muita gente, pegou sua carteira, perguntou onde tinha um bar ou um boteco. Logo responderam e Evandro se preparou para tomar o seu café da manhã. Não iria dispensar um bom pão de queijo, já que em sua cabeça o local fazia referência. Mas lá conheceu uma menina também, extremamente simpática, sorriso que fazia o dia ficar cada vez mais claro. E os dois começaram a conversar. Evandro logo disse que vinha de São Paulo, veio passar alguns dias na cidade. Ela perguntou se ele tinha onde ficar.
Ele disse que não, ela indicou uma pequena pousada, a única da cidade. Evandro terminou seu café e disse que ia contar para os seus amigos sobre a pousada, já recebendo um beijo no rosto de despedida, o que o deixou muito contente. Todos chegaram na pousada. Não havia espaço para todos, realmente, alguns teriam que dividir quartos, mas conseguiram se instalar. Se instalaram bem, comeram e festejaram durante o dia inteiro. Lá conheceram a famosa pinga com mel, que beberam durante muito tempo. Ao cair da noite, todos se juntaram, pois iriam subir um morro. Seria um lugar mais privativo para conseguir ver todas as manifestações de UFOs que diziam que existiam naquele local. Levava em torno de uns 15 minutos para subir até o alto do morro, mas era melhor que a casa da pirâmide, um local padrão da cidade para o avistamento de OVNIs, onde geralmente ficava muito lotado. Subindo o morro à noite, Evandro percebeu a aventura que era, pois era uma escuridão total o cercando. Havia apenas uma pequena trilha onde eles estavam subindo, cercado por uma mata densa que fazia parte do local. Naquele momento, Evandro sentiu um arrepio, como se estivesse num filme de terror no meio da mata, como se algo os observasse. Mas estavam em grupo e logo chegaram ao alto do morro. Já era madrugada. Estavam conversando, se divertindo, haviam acampado no local praticamente. De repente começou o show de luzes. Para Evandro aquilo não tinha a menor graça. Ele achava que aquilo era apenas efeitos especiais, enquanto o pessoal se admirava o show de luzes. Mas uma inquietação deixava Evandro agoniado. Era a lembrança de Nívia, a menina que ele conheceu no bar, que indicou a pousada. Eles conversaram durante muito tempo. E ela o convidou para ficar na pousada junto com ele. Ele achou que era hora de voltar. Então, sem seus amigos perceberem, Evandro simplesmente deu as costas, fitou a trilha e começou a descer novamente. Descer sozinho por aquela mata no escuro, apenas com a luz de uma pequena lanterna. Ele lembrou-se que a moça sorridente havia dito que aquela mata à noite não era muito boa, mas mesmo assim ele preferiu estar na companhia dela do que ficar olhando aquele show de luzes. A escuridão que o rodeava era enorme, mas algo começava a cutucar a sua espinha novamente. Aquele calafrio havia voltado, como se algo o observasse. Então Evandro parou. Começou a ouvir todo o som que estava ao seu redor. Cigarras, grilos, esse tipo de coisa. Animais pequenos, pequenos insetos. Apenas isso. Então continuou a caminhada de volta à cidadezinha. Porém, algum tempo depois, um bater de cascos começou a chamar sua atenção. Havia cascos, um bufado. Ele achou estranho, não havia visto cavalos, nada nesse sentido na cidade. Andou um pouco em direção ao som, mas não viu nada. Parou. Voltou-se em direção à cidade e continuou andando. Conforme ele continuou andando, o barulho dos cascos voltaram, como se o estivessem seguindo. Matos se quebravam, como se o cavalo estivesse no meio do mato, o que é estranho, pois um cavalo não faz isso. Ele prefere trilhas. Logo Evandro cismou de correr um pouco. E nisso, os cascos começaram a galopar em sua direção. Aquilo deixou Evandro com um calafrio tremendo. Ele não sabia o porquê. Poderia ser um animal, mas se fosse um animal bravo. Afinal, equinos no geral não possuem hábitos noturnos. Ele parou novamente e ficou encarando a direção do som. E havia apenas o bufado, mais nada. Aquele medo insano que ele estava sentindo não fazia sentido, pois o fazia esquecer-se até da linda noite que estava. Era uma noite de quinta, uma madrugada de quinta para sexta. Um céu estrelado, bonito, mas ele não conseguia apreciar nada, pois o medo estava insano. Ele disparou a correr pela trilha abaixo, em direção à cidade. E aqueles cascos não paravam de segui-lo. Por quê? Por que segui-lo? Bufando atrás dele como se fosse um animal raivoso. E agora estavam inclusive relinchando, um relincho que mais parecia um grito de agonia. Ele não olhou para trás, ele sentiu um clarão, como se algo pegasse chamas
estivesse perto dele. Ele sentiu como se o calor de uma fogueira o estivesse seguindo. O galope, o calor, aqueles sons, tudo isso estava deixando ele desesperado. Perdeu sua lanterna. Guiar-se na escuridão dessa mata era a pior coisa que poderia acontecer nesse momento. Os contínuos relinchos, que mais pareciam gritos de dor, faziam seu sangue gelar enquanto corria. Evandro correu como nunca correu na vida. Escorregou e caiu. Ele rolou bastante para baixo. Se machucou bastante. Bateu a cabeça. Por sorte, os ferimentos em si não foram graves e ele acordou alguns minutos depois, percebendo que sua queda o deixara perto da cidade. Já não estava mais na mata. Sentiu uma dor na nuca, passou a mão e percebeu que a sua nuca estava sangrando. Apesar da vertigem, houve uma visão que o fez despertar na hora. A visão de ver Nívia vir correndo em seu socorro. Ela o levantou e perguntou o que ocorreu. Ele explicou o medo. Ela virou para ele e disse: "Te avisei. A mata, esse horário, é perigosa." Anos depois, Evandro e Nívia ainda moram juntos. E não se esquecem jamais desse caso. Não estão mais em São Tomé. Hoje em dia, Evandro voltou para sua cidade, para seu bairro. Mora numa casa razoável, com Nívia e seus 2 filhos. Mas essa é uma aventura que eles dois jamais esquecem. Evandro não se esquece do medo que sentiu. E Nívia não se esquece que foi a oportunidade que teve de conhecer Evandro. E essa é a história. E então, gostou da história? Qual a sua opinião? Foi realmente algo sobrenatural? Ou somente mais um delírio? Uma alucinação? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Vamos analisar esse caso juntos. Aproveita, se inscreva no canal, chapa o dedo no like, vamos fazer esse vídeo bombar, que assim eu trago muito mais histórias como essa para vocês.